Boa noite. Nosso curso de filosofia hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Fidelidade é uma virtude relacionada à memória, à lembrança do que a gente prometeu para alguém ou para a gente mesmo. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Ontem nós falamos sobre solidariedade, né? O dia do nascimento da irmã Dulce. Amanhã nós vamos falar sobre humildade. E assim eu acho interessante, são temas, né, que vocês trouxeram para a gente. É muito legal porque vocês pediram e na verdade tem muitos temas ligados às virtudes. Ontem foi um tema de virtude, né? Solidariedade é uma virtude. Falamos sobre polidez também. E hoje fidelidade, que está profundamente ligado a essa lembrança que eu tenho do que eu prometi para mim mesmo e do que eu prometi para as outras pessoas. Não existe fidelidade sem memória. Eu só sou fiel quando eu tenho lembrança daquilo que eu prometi, daquilo com o qual eu me comprometi. E a fidelidade, filosoficamente falando, ela se relaciona mais a pessoas do que a pensamentos. É interessante isso, porque os pensamentos, eles vão mudando, a gente muda o pensamento. Uma pessoa que tem uma fidelidade absoluta a um tipo de pensamento pode se transformar numa pessoa teimosa, cheia de paradigmas, bloqueada. Uma pessoa precisa ter fidelidade ao conceito da verdade. Então isso vai fazer com que ela mude o pensamento dela várias vezes, se necessário. A ciência é isso, né? A ciência você corrobora ou não, você ratifica, né? Ratificar é confirmar, ou você retifica, você corrige. Então você não tem uma fidelidade ao seu pensamento errado, você tem uma fidelidade a um valor correto, aquilo que é correto. A fidelidade a gente vê de várias maneiras. Geralmente você, quando pensa na palavra fidelidade, você pensa muito no compromisso de um homem com uma mulher, com um casal, né? Duas pessoas que se amam. A gente vai falar sobre isso também, mas a fidelidade é um pouco mais complexa do que isso. A visão de fidelidade é um pouco mais profunda do que isso. Primeiro, a gente precisa pensar uma coisa. Ao que a gente não tem que ter fidelidade? A gente diz assim, bem, eu tenho que me lembrar do compromisso que eu tive comigo mesmo. Então, eu pergunto para vocês, será que a gente pode ter fidelidade ao ódio? Não existe fidelidade ao ódio. Existe vingança, que é uma outra coisa. Existe, né, horror de pessoas, mas a fidelidade, ela está ligada a virtudes. A palavra fidelidade vem de uma constância. Ser fiel é ser constante. Por isso, quando você fala alguém é fiel a um casamento, ele é constante naquele casamento. Ele sabe o que ele fez, ele sabe por que ele quis entrar naquela história de amor. Mas vejam que coisa interessante, né? Então eu digo assim, bem, se o pensamento muda, porque muda. Imagina, eu sou um médico fiel à medicina e não fiel à forma com que eu fazia a operação de miopia e astigmatismo. Porque antigamente o médico fazia a operação de miopia e astigmatismo fazendo um corte. Aí a ciência evoluiu, deixou de ser corte, começou a ser laser. Não, eu tenho que ser fiel lá no meu começo e fazer exatamente como eu fazia. Não, isso não é fidelidade, é teimosia. Porque a minha fidelidade é o bem-estar do paciente. A minha fidelidade é a melhoria da qualidade de vida das pessoas que tratam comigo. Então, algumas pessoas podem pensar assim, bem, mas se eu posso mudar o pensamento, por que eu não posso mudar numa relação de amor, por exemplo? Eu digo assim, eu me apaixonei por alguém há 20 anos. Fui lá, me casei, disse, sou fiel até que a morte nos separe, na saúde e na doença, amando-te e respeitando. Eu ali realizei um compromisso de fidelidade. Só que vejam, são 20 anos, ela mudou, eu mudei, nós somos pessoas completamente diferentes nesses 20 anos, então eu não preciso mais ser fiel. Não é isso, não é essa a virtude da fidelidade. Você é fiel ao compromisso que você fez com você mesmo, de construir uma história de amor. Isso é fidelidade. A fidelidade, ela não é exatamente ligado a uma pessoa
mas a esse conceito de amor que te uniu com uma pessoa. Tem uma linda história de amor de Penélope e Ulisses. É uma história mitológica, né? Tem algumas versões dela, Guerra de Troia e tal. Mas resumindo, a parte que nos cabe aqui da fidelidade da história é que quando Penélope se casa com Ulisses, ele acaba tendo que ir para a guerra. Ele vai lutar nos mares, ele vai lutar na terra, e ele fica 20 anos lutando. Depois de algum tempo, até ele voltar, mas depois de algum tempo, o pai de Penélope diz para ela: tá na hora de você encontrar um outro alguém, de você encontrar um outro casamento. Porque não dá mais, ele pode ter morrido, ele desapareceu, ele não está aqui. Mas por fidelidade, o que Penélope faz? Ela não discorda do pai, só que ela disse que ela iria construir, né, um tecido, né, na verdade era um manto para ser colocado no pai de Ulisses, enfim. Não interessa a história com detalhes, mas ela vai tecer, e enquanto este tecido não ficar pronto, ela não aceita se casar com outra pessoa. Então ela passa o dia costurando e ela passa a noite desmanchando. Então nunca fica pronta. Ela vai costurando, todo mundo vê Penélope costurando. À noite ela vai desmanchando tudo aquilo que ela costurou. É a tessitura e o contrário da tessitura. E com isso ela espera os 20 anos para a volta de Ulisses. E a chegada de Ulisses é uma epopeia. Aí se diz assim: nossa, que fidelidade tinha Penélope a Ulisses. Não, que fidelidade tinha Penélope a ela mesma. Penélope era fiel a ela, ao compromisso de amor que ela fez, à constância que ela queria ter na vida dela. A gente precisa olhar o prisma da fidelidade como algo profundamente nosso. Quando eu estou traindo alguém nesse sentido da fidelidade, eu estou traindo a mim mesmo. Há um compromisso de amor que eu fiz. Ninguém me obrigou a fazer esse compromisso de amor. Há casais que têm relação aberta, sei lá. Há pessoas que só namoram e não querem casar, não querem fazer isso. Mas quando eu resolvo realizar um compromisso de amor, ninguém me obrigou a isso. Antigamente tinha isso, né? Alguém obrigava você a casar com alguém. Isso acabou. Hoje as pessoas casam por amor. Então você fez uma escolha livre de estar com alguém. Então você é fiel a essa escolha, você é fiel à sua liberdade. Você é fiel à consciência do que significa dividir a vida com alguém que você ama. Ninguém te obrigou a fazer isso. Foi você que quis. E por que então não ser fiel a essa história? Mesmo que as pessoas mudem. Eu quero ler uma coisa aqui sobre isso de Montaigne, um filósofo que eu gosto muito. Tem cartas de amizade, de amor, né? Tem as cartas de Montaigne com Etienne de la Boétie, que são lindas. Mas aqui ele está refletindo, né, sobre o fato de você fazer um compromisso de amor com quem é mais jovem, essa pessoa mudou, ela é uma outra pessoa, tal. Aí diz Montaigne: o fundamento de meu ser e de minha identidade é puramente moral. Ele está na fidelidade à fé que jurei a mim mesmo. Não sou realmente o mesmo de ontem. Sou o mesmo unicamente porque eu me confesso mesmo, porque assumo um certo passado como sendo meu e porque pretendo no futuro reconhecer meu compromisso presente como sempre meu. É isso. Eu fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso de amor. Eu fiz um compromisso de fidelidade. Ninguém me obrigou a fazer isso. Sabe que, para mim, a história do casamento com amor, ela é uma história que muda um pouco um parâmetro filosófico contemporâneo. Deixa eu tentar explicar isso, que eu acho bonito isso na história da filosofia. A história do casamento com amor, ela é muito recente, né? O casamento era algo arranjado, as famílias arranjavam os casamentos, né? As famílias aristocratas, elas tinham a forma de resolver isso no povo, famílias assim, ainda há lugares no mundo que isso acontece. Mas quando as pessoas elas deixam de casar por obrigação, elas começam a casar por amor, isso dá um outro sentido na relação de amor familiar. Se vocês estudarem um pouco a Idade Média, do seu ponto de vista familiar,
era muito improvável que os filhos fossem criados pelos pais. Essa relação, né, filho e mãe, filho e pai, ela é uma relação muito mais atual, como a gente vê na dimensão afetiva, porque eram famílias, mesmo na corte, o rei com seus filhos nem encontrava, via numa idade maior. Primeiro que a mortalidade infantil era enorme, né? Esperava para ver o filho que ia vingar. Essa história de 100 anos para cá, da idade contemporânea, que começa a mudar um pouco esse conceito do amor familiar que eu tenho, do amor que eu tenho pelos meus filhos e da construção de uma outra história na relação com eles. Isso é fundamental, porque sai do público e vai para o privado. Como eu vou exercitando na família o amor, eu acabo exercitando numa vida ampliada, na sociedade, o amor. Por isso que Paulo VI chama a família de igreja doméstica. Porque a gente deveria exercitar na família essa capacidade profunda de amar e de fidelidade ao amor. Eu preciso ser fiel a esse amor. Mais até do que uma pessoa. Por mais que eu ame a minha mulher, o meu marido, por mais que eu ame a pessoa com quem eu estou, o meu processo de fidelidade transcende a uma pessoa. O meu processo de fidelidade é um compromisso que eu tenho com o amor. Eu sou fiel ao amor. Aí eu passo das relações de amor para as relações de amizade. Montaigne faz isso lindamente. Nas relações de amizade é a mesma coisa. Eu não troco de amigo como eu troco de roupa. Eu troco de roupa todo dia. Eu não troco de amigo todo dia. Eu troco de roupa porque eu não sou fiel a uma roupa, mas eu sou fiel a um amigo. O que significa ser fiel a um amigo? Também não é fidelidade a uma pessoa. É fidelidade a um conceito de amor numa relação de amizade. Meu amigo não precisa cobrar fidelidade de mim. Eu sei o que é ser fiel. Eu sei o que é fidelidade. Eu sei o que significa, num mundo tão grande, você encontrar algumas pessoas com as quais você possa caminhar de mãos dadas. Drummond diz isso também, né? O mundo é tão grande, não deixemos as mãos. Vamos andar de mãos dadas, é melhor. Andar de mãos dadas é o significado da visão de amizade. A relação de amor de pais e filhos, a relação de fidelidade desse amor, é um tom essencial para a construção de quem nós somos. Tem um poema lindo de Drummond, que tem tudo, enfim, a ver com o meu momento também, mas como vocês são meus amigos de todos esses momentos, olha que lindo esse poema dele, Carlos Drummond de Andrade. Para sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo sem hora, luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe fica sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Não é lindo esse poema? Carlos Drummond de Andrade. A fidelidade da mãe a um filho. Que fidelidade é essa? E a fidelidade da mãe nesse conceito que nós estamos trazendo de lembrança, de memória, não é um filho específico, personificado. É a consciência imanente e transcendente do que significa ser mãe. De saber que um ser saiu dela. Essa é a fidelidade que ela tem à sua condição de mãe. Por isso a gente diz que a mãe gosta de qual filho? Tem um outro poema lindo, não vou falar esse poema agora, mas que é isso, a mãe
que ela vai proteger o mais fraco, o mais frágil, o mais doente naquele momento, porque ela tem uma fidelidade à sua condição de mãe. A relação de amigos também é assim. A relação de humanidade deveria ser assim. Nós deveríamos ter, na visão de Montaigne, uma lembrança dentro de nós mesmos para sermos fiéis às escolhas que nós fazemos na vida. Você está cansado de ser médico, de ser professor, de ser confeiteiro, de ser... Enquanto você estiver realizando aquilo, tenha em você a memória, a lembrança, a constância da profissão que você escolheu. Você está cansado de ser artista? Aliás, enfermeiro, né? Morreram 150 enfermeiros nessa pandemia. Pessoas que arriscam sua vida. Morreram muitos médicos também, não me lembro o número agora, mas pessoas que arriscam a sua vida diariamente para cuidar de outras vidas. E por que elas fazem isso? Por fidelidade à escolha de vida que elas têm. Eu preciso ser fiel a isso. Mas eu quero voltar ao tema, que é o tema mais falado, que é a fidelidade numa história de amor. Vamos pegar o poema conhecido. Eu acho que eu sei de cor esse poema até, mas se eu não souber, para lembrar aqui. Vinícius de Moraes, vocês conhecem esse poema. Lindo esse poema. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, uma história de amor que seja infinito enquanto dure. Então, você está dizendo o seguinte, então para Vinícius de Moraes, você não tem que ser fiel a um amor para sempre, porque ele é infinito enquanto dura. Vocês acham que é isso que ele está dizendo? Eu acho que tem uma dimensão mais profunda aqui desse poema. Eu quero ter tal zelo, eu quero ter tal cuidado com o outro, que dele se encante mais meu pensamento. Eu quero viver essa fidelidade em cada vão momento, nos momentos mais simples da minha vida, nos cotidianos da minha vida. Eu quero viver essa fidelidade a esse amor. Quando mais tarde me procure, quem sabe a morte é uma angústia de quem vive. A morte é uma angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Ele mesmo dizia que a maior solidão é não amar. Você tem que amar. Eu possa me dizer do amor que tive. Ele está dizendo uma coisa interessante. Você sabe que Vinícius de Moraes teve muito mais de um amor. Mas enquanto ele teve aquele amor, ele foi profundamente fiel àquele amor. Mas espera aí, então a fidelidade significa que eu posso mudar de amor? Pode acontecer. Mas o que é fidelidade quando um casal se separa? E às vezes um casal se separa não porque houve uma traição, porque alguém deixou de ser fiel, alguma coisa aconteceu, talvez o namoro não foi tão cuidadoso para um conhecer bem o outro, alguma coisa aconteceu e o casal se separou. O que é fidelidade nisso? Eu tenho que ter a fidelidade da lembrança do compromisso de amor que eu tive. Nós temos filhos. Se eu conseguir ter a lembrança desse amor em cada vão momento, eu vou respeitar alguém que preencheu a minha vida durante um tempo. Que me deu filho, ou que não deu filho, teve uma história comigo e que significou muito para mim. Isso é fidelidade ao compromisso de amor, é a constância no compromisso de amor que eu tenho, é a constância no respeito, é a constância no que o outro significou e significa na minha vida. As relações, elas mudam. As relações de fidelidade, elas mudam também. Eu posso ter uma longa história de amor com alguém e depois ter uma longa amizade com esse alguém que eu tive um outro tipo de amor. Há muitos casais que conseguem passar por isso.
Há outros casais que conseguem viver um tempo profundamente apaixonados um pelo outro. E depois alguma coisa acontece, que essa paixão se distancia e eu transformo esse tipo de relação. Mas a fidelidade significa não expor o outro, não humilhar o outro, não fazer o outro sofrer, não fazer com que o outro fique desesperado porque você mudou completamente porque tem uma terceira pessoa na história. Ah, mas então você está dizendo, tem filósofo que diz, que Schopenhauer diz, né, que eu não controlo os meus desejos, Spinoza fala isso, então eu não tenho culpa se de repente eu fui buscar uma outra história, né? Numa dimensão de fidelidade a você mesmo, talvez você pudesse buscar um outro caminho, né, de sinceridade com a pessoa que você ama. Tudo aquilo que a gente faz escondido demais dá muito mais trabalho, né? A loucura que é a cabeça para não descobrirem que você tem uma outra pessoa que, não, mas eu gosto de ser livre, eu prefiro ser livre, né? Então, seja fiel ao seu compromisso de liberdade e não case com ninguém. Seja fiel ao seu compromisso de liberdade e diga para a pessoa que você está, olha, eu quero até namorar você e tal, mas eu não sou um homem de uma mulher só. Pode ser que ela aceite, ou você diga para ele, eu não sou uma mulher de um homem só, pode ser que eles aceitem. Mas pelo menos você é fiel à verdade daquilo que você acredita. Eu me lembro de um amigo que, né, brincalhão, dizendo assim para mim, mas Chalita, essa história de fidelidade não tem nem no reino animal. Dizem que o único mamífero fiel é o castor, ele dizendo para mim, né? Então não tem nada a ver. Eu posso cuidar da minha mulher, amar profundamente, agora me desculpa, se eu tenho, né, um outro desejo, eu vou matar o desejo, você não acha? Eu falei, fala isso para sua mulher e fala para ela a mesma coisa, se ela tiver desejo tal, para ela não matar o desejo por sua causa. Não, mulher é diferente, mulher não tem essa necessidade que o homem tem. Eu falei, mas que ciência diz isso? Onde é que você estudou que a mulher... Não, eu vejo que ela é tranquila, ela não precisa conquistar ninguém. Eu falei, o problema então não é ser homem e ser mulher, o problema é você. Você quer uma mulher que seja profundamente fiel a você, uma mulher que não olhe do lado. Eu conheço bem o casal, ele é muito ciumento, e você acha que porque você é homem tem o direito de viver algumas aventuras com outras mulheres. Eu não estou querendo ter uma cabeça fechada aqui, né? Se a gente fosse estudar Sartre, vocês vão ver que Sartre, que é um pensador muito interessante, e a Simone de Beauvoir, que é uma grande filósofa, os dois tiveram uma linda história de amor. E ela teve outras histórias durante esse tempo, e ele também. E os dois chegaram à conclusão que era possível assim. É complicado, mas eles tiveram uma fidelidade à verdade. Naquele momento ali que Sartre era o grande incentivador do feminismo, para ele era importante mostrar que a mulher tinha que ser livre, a mulher tinha que trabalhar para não aceitar ser subjugada por um homem. Então ele achou, e ela, os dois acharam isso, que era legal ter uma história de amor em que os dois pudessem, eventualmente, se quisessem experimentar outra coisa, experimentassem. Não estou fazendo a defesa, estou fazendo a defesa de um conceito aqui, fidelidade. Aí ele não tem que esconder nada dela, ela nada dele, você tem uma vida serena. Percebam as pessoas que gostam de dizer que tem outras histórias, como dá trabalho para elas. Aí tem que esconder o celular, tem que falar com a pessoa e apagar a conversa que falou. Aí tem que entrar na não sei que parte do celular para dizer eu não sei o que. Você vai enlouquecendo para que a outra pessoa não descubra aquilo que você está fazendo. Mas espera aí, não é a outra pessoa, é você com você mesmo. Você está criando uma trama dentro da sua cabeça para ir se enrolando cada vez mais. Para quê? Será que vale a pena? E alguns gostam de fazer isso, né? Gostam de trair as suas histórias só para contar para algumas pessoas. Nossa, eu tenho 5 no meu pé. Ah, que maravilha. Sabe o que é isso? Carência. Necessidade de autoafirmação. É um jeito de me afirmar, é dizer assim, tem muita gente interessada em mim. Eu preciso seduzir as pessoas. O tempo todo eu tenho que seduzir pessoas. Vejam, não é que a sedução seja uma coisa ruim, mas você seduz de outras maneiras. Você seduz com palavras, você seduz com trabalho, você seduz com a sua competência. Não precisa quebrar um voto que você fez com você. Eu repito, assim, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, nos nossos tempos, não na nossa sociedade, ainda há lugares em que se faz isso, obrigando você a ter um compromisso de fidelidade com alguém.
Foi uma opção que você teve. Se você teve essa opção, você também teria a opção de falar, não é isso que eu quero para mim. Eu sou um homem que gosta muito das mulheres, eu quero muitas mulheres na minha vida, e então eu não quero isso. Aí você é fiel a você mesmo, às suas convicções. Eu acho que um homem nasceu, ou eu sou mulher, e eu acho que a mulher nasceu para namorar, ela só pensa em namorar, né? Não tem uma canção que fala isso? Então se eu penso em namorar pessoas diferentes, e talvez eu me canse das pessoas, não faça esse compromisso de fidelidade. Não faça isso. Porque você vai machucar pessoas que você ama. E às vezes, você faz isso como uma brincadeira. Você não pensou que você ia machucar tanto alguém que você ama. E depois você olha e fala, por que eu fiz isso? Às vezes, quem você ama mesmo é quem você traiu, não é a outra pessoa. Você ama tanto aquela pessoa que está com você, mas para se mostrar o bom, você arrumou uma outra pessoa para mostrar que você, na sua idade, conseguia conquistar alguém e tal. E aí você conseguiu conquistar e essa pessoa não representa nada para você. E quem você ama de verdade, quem você resolveu construir uma história, essa pessoa você magoou por imaturidade, por uma bobagem de achar, né, que o bom é aquele que conquista muitas pessoas, né? Talvez o bom seja aquele que conquiste sempre a mesma pessoa. Que consiga se debruçar sobre aquela pessoa e imaginar, é essa pessoa que eu quero, com quem eu quero construir uma história, o que eu posso fazer para ser mais romântico? Fala assim, mas é que acabou o romantismo, mas acabou só por causa do outro lado ou por sua causa? O que eu faço para espalhar esse cheiro de romantismo com a pessoa que eu estou do lado? Ou se você chegou num momento em que você sente, não é a pessoa certa para mim, porque isso é possível. É possível, né? Acho que ninguém está engessado. Estamos falando de filosofia, uma cabeça aberta. Então você chega no momento e fala assim, poxa, no momento que eu mais precisei, essa pessoa não foi minha companheira. E acho que talvez não é a pessoa com quem eu queira desenvolver uma história. É difícil você abrir mão de uma pessoa, mas às vezes, quando você chega a essa conclusão, você será mais fiel a você mesmo se você tiver a sinceridade de dizer isso para essa pessoa, por mais dolorosa que seja essa conversa. E de dizer exatamente isso, assim, acabou a admiração, alguma coisa aconteceu, talvez o erro seja meu também. Eu acho que isso é menos traumático do que você ficar expondo a pessoa que você diz que ama. Por isso, minha gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas relações humanas, de amores, de amigos, porque a gente pisa no sonho das pessoas, a gente pisa nas ilusões das pessoas, nas utopias das pessoas. A gente pisa em tanta coisa bonita que poderia ter um pouco mais de delicadeza nesse pisar, sem pesar sobre o outro, com atitudes que são incorretas, com uma visão discrepante, destoante da constância que é a fidelidade. Olha para a pessoa que você ama, né? Eu fico feliz, às vezes eu leio as mensagens, né, no Face depois, e aí as pessoas repetem umas coisas, né? Muita gente falou da minha mãe, que começou a tratar a mãe de uma outra maneira, de tantos vídeos que eu mostrei da minha mãe, e acho tão legal isso, né? De repente amanhã eu leio algumas mensagens aqui dizendo, olha, fui mais romântico com a minha mulher, você tem razão, ou olha, encontrei um significado diferente no meu marido e eu acho que eu só ficava esperando dele uma postura mais romântica, mas também depende de mim. Também eu tenho que compreender que eu posso ter atitudes mais aconchegantes nessa história de amor que a gente um dia resolveu construir. Então, fidelidade é isso, minha gente, é uma lembrança, né? É uma memória dentro da gente mesmo, daquilo que um dia a gente resolveu ter. Fidelidade é uma história de amor, fidelidade é uma amizade, fidelidade é um projeto profissional, fidelidade é uma ideia, é um conceito, fidelidade é a busca da verdade. Um juiz que não tenha fidelidade ao conceito de justiça não será um bom juiz, né? Fidelidade, saber que eu fiz opções livres na minha vida e eu preciso ser fiel a essas opções. Amanhã a gente fala de humildade, deixa eu mandar um beijo aqui para as pessoas só. De Janira, Simone dizendo, vai embora não. Patrícia, um beijo para você.
Josi, falei com o Padre Fábio, que me ligou para falar da minha mãe, obrigado pela lembrança, foi muito carinhoso. A Nilda, de Feira de Santana, deixa eu ver aqui no Face, Tatiana, excelente colocação sobre fidelidade. Eu tenho certeza que a Olga diz que a mulher, hoje em dia, quando decide ser livre, paga um preço muito alto. A Emília, gratidão pelas palavras. Rosana, Mônica Brandão, obrigado por hoje, até amanhã, obrigado. A Sônia, vai passando muito rápido aqui, não consigo ver. A Daiane Mariano, um beijo para você. Fala um oi para mim, quem é? Silvia? Não, Simone, um beijo para você. Muito legal, amanhã o tema é muito bonito. A Fátima Borges, que amou a aula de hoje, Maria Fátima, Rose Diniz, um abraço, Sueli, Mônica Brandão, Marília Mourão, amei, obrigado. Vamos falar de humildade. A palavra humildade vem de humus, terra, mas fica para amanhã isso. Obrigado pela companhia de vocês, beijo, até amanhã.